Muito bem, amados. Tem muita gente que teme passar pela grande tribulação. Tem muita gente que teme ser enganado, inclusive, pela manifestação do anticristo mor, que é Satanás personificando a própria pessoa de Jesus. Tem muita gente que teme esse momento. Tem gente que acredita que pode sucumbir no tempo de angústia, que não vai aguentar. E eu já vi algumas pessoas dizerem assim: eu queria era até morrer antes dessa época para não ter que passar por tudo isso. Quando a gente vê alguns profetas falando a respeito desse período, né, se referindo inclusive à volta de Jesus mesmo, o grande e terrível dia do Senhor, é assim que eles falam. É dia de escuridade e densas trevas. Aí tem gente que olha para isso, lê e diz assim: meu Deus, como é que eu vou subsistir a isso? Mas nós temos uma promessa, é sobre essa promessa que nós vamos estudar hoje. O livramento do povo de Deus. No auge, no clímax do sofrimento, no maior calor da fornalha, no momento mais difícil para a gente estar vivo, é ali onde Deus promete salvaguardar o seu povo, proteger, livrar o seu povo. Então, eu pedi aos meus irmãos que estudassem sobre esse assunto, e cada um estudou uma parte desse capítulo do grande conflito, que é o livramento do povo de Deus. Eu gostaria de começar com Lito hoje. Lito, fala um pouquinho a respeito desse conteúdo que você leu, traz para a gente aí um pouquinho dessa esperança, para que a gente não tema esses últimos eventos, porque é uma promessa, e a promessa de Deus não pode falhar. Ele diz que nós seremos protegidos, ele vai nos livrar dessa condição. Em algum momento desse sofrimento virá o livramento. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O contexto do que observamos nessa leitura é a questão do livramento de Deus frente ao decreto de morte. E ali na página 319, uma afirmação interessante de Ellen White, dizendo que quando a proteção das leis humanas for retirada, aí retirada daqueles que obedecem à lei de Deus, né, aqueles que se prepararam, aqueles que já receberam, inclusive, né, as bênçãos do alto clamor e do derramamento do Espírito Santo, porque ali praticamente o evangelho já terá sido pregado, aí haverá em diferentes países um movimento simultâneo, ao mesmo tempo, para destruir esse povo de Deus. Então, assim, é bem assustador, né, pensar sobre isso e ver que essas coisas vão acontecer, e a tendência é aqueles que estiverem presentes sentir medo mesmo, né? Em seguida, ela diz que homens armados, instigados por anjos maus, porque a gente sabe que Satanás veio para enganar, para matar e para destruir, né, para roubar. E aí ele, junto com as suas hostes angélicas, terríveis anjos, anjos que foram capazes de estabelecer batalhas terríveis, né, como foi aquela de Daniel lá, o anjo Gabriel teve que pedir ajuda para o anjo Miguel, que é Cristo, para poder vencer o arcanjo da Pérsia. Então essa coisa é pesada demais, não é tão simples. Essa semana a gente está estudando a luta terrível contra o próprio Cristo para se apoderar do corpo de Moisés. Então aqui a coisa vai ser difícil demais, né? Esses anjos maus estarão preparando os homens maus para matar o povo de Deus. Aí o texto diz que no momento mais extremo, ali perto mesmo deles pegarem todo mundo para matar, aí Deus vai intervir, mais ou menos na linha do que Semei falou ainda há pouco, né? E aí ele diz que multidões de pessoas, mas agora não são mais só os anjos, mas instigados por esses anjos, multidão de pessoas ruins, perversas, né? Porque aí o Espírito Santo já foi retirado da terra, não tem mais valores para respeitar, a coisa vai estar de uma maneira terrível, né? Estarão prestes para lançar
a mão sobre as suas presas, que seremos nós, né? Ou aqueles que estiverem vivos na época, quando de repente uma densa nuvem vai cair sobre a terra. E então aparece um arco-íris que se espalha pelo meio do céu, parecendo circundar cada grupo de oração. E nesse período a gente vai estar muito mais ainda, né, como já estamos hoje, sempre eu mesmo tenho no meu Zap inúmeros grupos de oração. Né? E é Pensei muito nisso agora. Isso, é muita lágrima, muito sofrimento, só que nesse tempo vai ser muito pior e nós vamos estar ainda com mais fé, mais necessidade, mais clamor e mais fervor, e por isso tudo veremos no céu arco-íris abrindo para nós, para nos proteger. E aí, Ellen White lembra aquela experiência de Estevão, que diz que nessa hora o povo de Deus já ouviu uma voz dizendo: olhem para cima. Dá para imaginar isso? O povo de Deus ouvindo a voz do céu, como naquele dia, né? Que foi também ouvido a voz do céu quando Pedro, Tiago e João estavam ali na transfiguração, e uma voz foi ouvida do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, esses que, desde a época apostólica, têm o hábito de ouvir a Deus, né, em tantas ocasiões, vão ouvir agora de maneira ainda mais enfática. Né? Eles vão olhar para cima, vão ouvir a voz, e os santos então verão a glória de Deus e o Filho do Homem em seu trono de graça. Né? Isso, do mesmo modo, vai ser a mesma visão que Estevão teve. Porque a visão de Estevão é peculiar. Porque quando foi perguntado para Jesus quantas vezes devia perdoar, e Pedro perguntou 3, 4, 7 vezes, Jesus respondeu 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490. É o tempo de anos da reconstrução do templo em Jerusalém até a morte de Estevão. Dá exatamente isso. E é na morte de Estevão que ele vai, antes de morrer, levantar a voz e dizer: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nessa hora o céu é aberto e Estevão tem esse privilégio de ver a glória de Deus e o Filho de Deus sentado no seu trono, que é a mesma visão que nós também, agraciados pela mesma misericórdia que se renova cada dia, também vamos contemplar. Quem crê, diga amém. Amém, amém. E aí eu concluo, aliás, nem sou eu que concluo, é Ellen White, né, que fecha esse trechinho que eu me detive, com o texto de Isaías 30, verso 29 e 30, com o qual eu termino minha fala, que diz: e vocês cantarão como em noite de festa sagrada, seus corações se regozijarão como quando se vai ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará com que os homens ouçam a sua voz majestosa e os levará a ver o seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor. Que coisa linda, né? E essa coisa da festa, né? Que Deus sempre teve festas, Deus sempre valorizou as festas de honra a Ele, de adoração a Ele. Haviam várias festas em Israel. E no final, nós viveremos como se fosse realmente um tempo de festa. Vamos ser agraciados pela libertação, para vivermos com Ele e reinarmos para sempre. Amém? Amém, amém. Deus seja louvado. Amém. Eu estava pensando aqui, logo quando você começou a falar, né? Não vai ser um tempo fácil, vai ser um tempo dramático, né? Porque foi predito pelo próprio Cristo, né? Quando Jesus fez aquele sermão escatológico lá, falando aos apóstolos da destruição que viria a Jerusalém, que também aponta para os últimos dias, ele falou algumas coisas a respeito daquele tempo. Ele disse assim: olha, orem para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Ele diz coisas fortes como: ai das grávidas nesse tempo, porque vai ser complicado. Então, é o próprio Jesus causando alarme? Será que é isso? Não, eu acredito que é porque realmente nunca houve, como ele disse, tempo igual a esse que a gente vai viver. Aí eu pedi para a Verinha, entreguei para a Verinha uma parte desse estudo,
que traz o seguinte, Verinha. Quando a gente está no auge disso tudo aí, que Lito acabou de trazer para a gente, chega o livramento. Esse foi exatamente o subtítulo que eu passei para você. Chega o livramento. Como é que isso vai começar a acontecer? Esse texto é muito lindo e, ao mesmo tempo, aterrorizante. É paradoxal, totalmente paradoxal, porque é uma emoção muito grande quando a gente lê e, ao mesmo tempo, um pesar. E eu me lembrei, Semei, de um sonho que você teve da volta de Jesus. E nesse sonho você tinha uma pessoa que estava com você, vocês estavam ali naquela coisa, e de repente Jesus voltando, e as pessoas iam subindo, e você ia subindo também, e a pessoa que estava com você não subia. Ficava. E eu quero que você diga agora para as pessoas que estão nos assistindo, qual foi a sua sensação? Você me disse que chorava muito e aconteceu algo que mudou isso. Me diz aí como é que foi isso, Semei. Nesse sonho, né? Quando eu comecei a subir, era porque um anjo tinha pego na minha mão e estava começando a me levar para encontrar com Jesus nos ares, né? Esse foi o único e maior sonho que eu tive com a volta de Jesus na minha vida inteira de adventista. Quando ele me puxava e me levava para o céu, e essa pessoa eu ficava olhando para a pessoa e chorando. Aí o anjo dizia assim, olhe para cima, olhe para cima. Aí quando eu olhava para cima e via Jesus assentado no trono, ficando de pé para me dar um abraço, aí aquele desespero, aquele choro, aquela agonia passava, porque era substituída pela alegria de estar vendo Jesus. Eita, coisa linda, né? É lindo demais, me emociona, e eu me emocionei também lendo esse texto, e fiquei também muito triste, pensando, Tá fechado, Senhor, Lito. Eu tem acho que o Lito está misericórdia. falando alguma coisa. Pronto, Lito. Deixa eu abrir aqui. É interessante que essa mesma ordem que você ouviu é dada nesse mesmo contexto aqui. Tem um momento que Deus também diz, uma voz é ouvida dizendo, olha para cima. Muito interessante essa coincidência, né? Lindo demais. Eu não tinha pensado sobre isso, mas é fantástico, né? É porque você não lembrou do sonho, mas quando eu vi isso aqui, só me lembrei do sonho mesmo. Bom, aqui nos diz assim, eu quero ler porque é lindo demais. À meia-noite, Deus revela o seu poder para livrar o povo. À meia-noite da história desse mundo, que está terminando o dia da nossa dor, da nossa angústia, para a gente poder começar um novo dia em Cristo Jesus, para vivermos com Ele 1000 anos no céu e depois irmos para a nova terra renovada. Amém. E aí, essa meia-noite chegou, e aí o sol aparece brilhando em toda a sua intensidade, ocorrem sinais e maravilhas, os ímpios contemplam a cena com terror, ao passo que os justos percebem os indícios do seu livramento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio ao céu irado, vê-se um espaço claro de glória indescritível. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A voz de Deus ecoa como o som de muitas águas, dizendo, está feito. A voz abala os céus e a terra. Acontece um grande terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Rochas partidas se dispersam por todos os lados, o mar se agita com fúria e ouve-se o agudo grito do furacão com a voz de demônios. A superfície da terra começa a se quebrar e, como os seus fundamentos parecem partir-se, estarem cedendo, cidades de litorais, né, cidades litorâneas, elas se tornaram como Sodoma,
e a sua maldade são tragadas pelas águas iradas. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu, infelizmente, o cálice do vinho do furor da sua ira. E eu penso nesse momento, meus amores, o que é isso? Eu repito algo que nós falamos há dias atrás, que as pessoas acham e dizem, não, Deus é amor, não haverá castigo, Deus é amor. Mas aqui está descrito a alegria dos salvos e o desespero dos ímpios. Haverá o castigo, mas esse castigo é de justiça, porque só irão com ele aqueles que querem ir com ele. E tem uma coisa muito interessante nisso, gente, é que aqueles que estão acostumados com a glória de Deus, através da comunhão, da oração, da contemplação, olharão para Cristo voltando nas nuvens dos céus e não terão que fechar os olhos com medo dessa glória, porque eles estão acostumados com a glória. E eles estarão felizes de contemplar a face do Cristo vivo, ressuscitado e voltando em glória e majestade. Grandes pedras de granizo. Oi? É glória encontrando glória, é a glória de Cristo em nós e a glória do Pai em Cristo. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É coisa muito linda, é coisa muito linda. As cidades orgulhosas vão ao chão, imensos palácios serão destruídos, meus amores. Nada ficará, pedra alguma ficará sobre pedra. E aí as paredes das prisões são derrubadas. Eita, coisa mais linda! E o povo de Deus é libertado. O povo de Deus é liberto. Aqueles que estavam nos cárceres, que foram presos por causa do dia do Senhor, agora serão livrados. Amém. O povo de Deus estará glorificando o seu nome em glórias e aleluias. E não há palavras que possa descrever isso, mas me emociona demais, porque é o dia glorioso do Senhor que eu quero ver, que eu quero estar lá, que eu quero vivenciar, que eu quero olhar Jesus, eu quero ver aquelas miríades e miríades e miríades de anjos descendo do céu e o meu anjo vindo até mim para me conduzir ao céu, como aconteceu no sonho de Semei. As multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha do desprezo eterno. Porque aqui nós sabemos que haverá uma ressurreição especial nesse momento. Porque aqueles que traspassaram Jesus estarão ali, todos aqueles que feriram Jesus, que açoitaram, que condenaram, que colocaram vinagre na sua boca, esses estarão ali para ver a glória daqueles que eles desdenharam, não acreditaram, feriram, maltrataram e crucificaram nu para a pior vergonha que um ser humano podia sentir naquele período. Eles estarão ressuscitados também, uns para a glória de Deus e outros para a sua própria vergonha. Desejo que todos nós aqui reunidos, todos sem exceção, possamos estar neste momento contemplando a glória de Deus e sendo arrebatados para Ele, para as nuvens, para o encontro com Jesus nos ares. Amém. Relâmpagos atrozes envolverão a terra como um lençol de fogo. Acima do trovão, vozes misteriosas e terríveis declararão a ruína dos ímpios. Aqueles que foram arrogantes e cheios de orgulhos, cruéis como o povo que guarda os mandamentos de Deus, agora tremerão de medo. Demônios estremecerão enquanto homens e mulheres clamam por misericórdia.
Eita, texto lindo, Senhor. Obrigado por esse presente. Muito triste para os ímpios, mas eles escolheram, né, meu irmão? Verdade. Eles escolheram. Infelizmente, eles escolheram. Eu não sou digna. Eu jamais poderia estar no céu por aquilo que eu sou. Porque nada que eu possa fazer de bom me coloca lá. Mas eu sei que não há nada que pelo amor de Cristo, pela nossa comunhão com Ele, não possa fazer a diferença quando nós o aceitamos. E pela fé somos salvos. Pela Amém. justiça dele somos salvos. Não merecemos, mas ele nos levará. Eu sei que eu vou estar lá. Eu sei que eu vou estar lá. E nós esperamos que todos que estão aqui, também estejam lá. Que Jesus seja louvado, glorificado, por ter deixado para nós esses recados maravilhosos no livro Grande Conflito. Amo vocês, meus amores, e quero encontrar com vocês nesse momento, sendo arrebatados, subindo e dando glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Todos nós estaremos lá pela graça do Senhor, pela fé em Jesus Cristo, né? Quanto mais andarmos em sua presença, mais preparados estaremos para esse grande e terrível dia. Robinho, eu quero que você fale justamente dessa transição, Robinho, porque o dia do Senhor, apresentado aqui no livro Grande Conflito, é um dia terrível. Verinha descreveu aí muito bem na leitura coisas assim que são tremendas, até difíceis de serem lidas, né? Porque enquanto tem um grupo sendo salvo, tem outro grupo que está se perdendo e recebendo o castigo de Deus. Então vai ser uma coisa assim, um tanto sofrida. Mas essa transição, fala um pouquinho para a gente a respeito desse grande dia terrível e faz essa transição para finalmente a gente entender como a gente pode fechar esse assunto do livramento dos justos. Na sequência do que o pastor Gondim falou, na sequência do que a Verinha falou, os eventos não param. Os eventos são tão terríveis que nos fala que os demônios estremecerão. Agora você imagina que o ser humano, a conjuntura dele é de carne e osso. Os demônios, a conjuntura é espiritual. E eles estremecerão, e mulheres e homens clamarão por misericórdia. Esse é o dia da ira de Deus. Esse é o dia da vingança do Todo-Poderoso. E esse dia é um dia terrível. E fala-nos que as pessoas atirarão naquele dia os seus ídolos aos ratos e aos morcegos, os seus ídolos de ouro e prata que fizeram para adorar. E nós sabemos que na minha mente sempre imaginava essa cena, algumas pessoas jogando as suas estatuetas, não é? Mas nós podemos saber que, quem sabe, nesse dia algumas pessoas jogarão os seus computadores, porque estariam presos à adoração de pornografia, de jogos, de séries e de todas essas coisas que se colocam no lugar de Deus e vêm a ser idolatria. As pessoas estarão jogando as roupas que custaram muito dinheiro, aonde poderiam estar ajudando aos pobres, idolatraram a moda, as pessoas estarão jogando suas joias, as pessoas estarão jogando tudo fora, porque agora é só você e Deus, o dia da ira do Senhor. Mas aqueles que se entregaram a Jesus, que viviam em comunhão com Cristo, eles que sacrificaram tudo por Jesus estarão seguros perante o mundo e diante da morte declararão lealdade por aquele que morreu por eles. O rosto dessa grande multidão, pela graça de Deus, será uma gigantesca multidão. Esses salvos por Jesus, eles agora antes pálidos, abatidos, sem forças, sem vigor, agora brilham com admiração. As vozes se levantam em triunfante cântico e eles cantam juntos: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas
e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então, nesse momento, a cidade santa de Deus, como que as janelas são abertas e a sua luz começa a irradiar sobre a terra, e ali contra o céu aparece uma visão gigantesca dos 10 mandamentos de Deus. Uma mão segurando as 2 tábuas dos mandamentos de Deus. E essas tábuas, então, são vistas por todas as nações, por Amém. todos os milionários, por todos os presidentes, por todos os pobres, os escravos, por todos os ricos desse mundo. As tábuas são colocadas ali. E agora não há desculpa mais. O 4º mandamento tem um brilho especial. Aquilo é uma cena de horror para os pastores que enganaram as pessoas. Uma cena de horror para os sacerdotes. Eles queriam ver tudo no céu, menos as tábuas mostrando-se de maneira tão fenomenal. Não há mais desculpas. Não tem para onde correr. A lei de Deus está agora estampada. E então, nós não sabemos o tempo que isso vai demorar. A gente fala aqui como numa sequência de 1 minuto, 2 minutos depois, 5 minutos depois. Mas você já imaginou o que é que farão com esses pastores enganosos? O que farão com esses pastores e sacerdotes e líderes religiosos quando, quem sabe, essa lei permanecer durante dias nos céus? Ou, quem sabe, muitas horas nos céus? Será uma cena terrível para os pastores e líderes. E então, uma voz dos céus é ouvida. É Deus declarando o dia e a hora de sua vinda. É por isso que eu creio que pode demorar dias, porque na sequência das visões, as tábuas são mostradas e aí vem a voz de Deus dizendo o dia e a hora em que ele está voltando. Só os salvos se ele vai dizer dia e hora, é sinal que a gente vai esperar algum tempo, né, Romeu? Exatamente. Isso. Então, essas cenas vão estar acontecendo. Imagina as pernas dos demônios, imagina as pernas desse povo que pisoteou a lei de Deus. Meus queridos, é uma coisa horrorosa para quem está longe de Deus. Então, essa voz é ouvida, o rosto dos filhos de Deus é iluminado, e do leste, assim como foi a primeira vinda de Jesus, que veio lá do leste mais uma vez. Agora, uma pequena nuvem aparece, e essa nuvem vai aumentando. É Jesus que está no centro dela. Em silêncio solene, o povo de Deus contempla até se tornar uma grande nuvem branca, vinda lá do leste. A base é uma coisa gloriosa como fogo consumidor. Em cima, como o pastor Gondim disse, a Verinha também, o arco-íris da aliança. Agora Jesus volta, não como um homem de dores, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como grande conquistador. Santos anjos e uma vasta multidão de santos louvam ao seu nome, milhares e milhares e milhões. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você falou no começo, Semei, desse estudo, você falou do fator medo, e eu quero aqui abrir aqui um pequeno espaço. Eu quero dizer a vocês, meus queridos, que não tem como se apaixonar por um corpo de doutrinas. As doutrinas não são uma pessoa. Não tem como se relacionar, ter um relacionamento amoroso com os 10 mandamentos. Nós temos relacionamento amoroso com uma pessoa. Não tem como morrer, dar a vida por um regime alimentar. Não tem como fazer isso. Eu não posso dar a minha vida pela divisão sul-americana. Eu não posso dar a minha vida pela doutrina do dízimo. Eu não posso dar a minha vida pelo prédio de minha igreja. Por tudo aquilo que eu acredito que seja correto. É preciso um relacionamento, simplesmente. É preciso haver uma paixão e um amor. E eu quero falar aqui, essa coisa é muito séria, porque na primeira vinda de Jesus, aquelas pessoas seguiam a lei à risca, mas faltava-lhes o amor. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão herdar o reino dos céus, disse Jesus.
E eu fico preocupado porque muitos de nós temos medo, e eu mesmo, quando eu olho para essas cenas, eu penso, Senhor, ficarei de pé. E talvez você que esteja nos ouvindo pense, Senhor, será que eu vou conseguir? Mas olha o que o Senhor Jesus diz para nós, olha só. Está escrito em 1 João 4,18, a palavra de Deus, dizendo que no amor não existe medo. O amor, Amém. que é totalmente verdadeiro, ele afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor verdadeiro. Meus queridos, os mandamentos são uma bênção do Deus vivo. As doutrinas que o Senhor nos orientou a seguir, bênçãos vindas lá dos céus. A maneira como nós vivemos, o nosso regime alimentar, nada disso vai nos salvar. Quem vai nos salvar é uma pessoa. Mas para que eu seja salvo por essa pessoa, eu tenho que me apaixonar por ela. Eu tenho que viver esse amor dia a dia. E assim, envolvido pelo Espírito Santo, caindo de amor por Jesus, como os nordestinos dizem, arriado os quatro pneus de paixão por Jesus Cristo. Um amor tão profundo, um amor tão grande, e se nós não temos ele, temos que clamar para tê-lo, e ele nos dará esse amor. E o amor lança fora o medo. Que você seja grandemente abençoado com essas palavras, esses estudos que foram feitos, mas que você não tenha medo de nada e que você se aprofunde nesse relacionamento com Jesus. Amém. Ô, Amém. Robinho, tá me ouvindo? Estou Pode falar, sim. Lito. Então, eu queria só acrescentar que não é somente a lei que vai ser vista, né? Mas a Arca da Aliança. E aí aparece a lei, com certeza, porque é uma perspectiva de sentença final de juízo. Então, além da lei sobre a qual o mundo foi julgado, né, aparece o que estava lá na arca. O maná, que aponta para a provisão divina. Nunca vi um justo a mendigar o pão. Ele sempre cuidou daqueles que são seus, né? E também a vara de Arão, que aponta para a autoridade divina, né? Que Satanás sempre quis tomar. E agora, na cena final, Deus está mostrando com quem realmente teve a autoridade. É aí que Apocalipse diz que os reinos desse mundo passarão a ser do seu Cristo. Deus seja louvado Amém. por isso. Que coisa linda saber que no final ele virá àquela mesa daquela grande ceia e o autor da nossa fé, o Senhor da glória, ele vai nos servir. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Não veio ao mundo para ser servido, né, mas para servir. Não tem como não se apaixonar por ele, não é verdade? É verdade, Robinho. E o texto que você citou, eu lembro que eu fiz até um sermão sobre esse texto que você citou, que o amor lança fora o medo, e o comentário bíblico diz que esse amor é o amor de Deus. A gente lê, o amor lança fora o medo, mas esse amor é o amor de Deus, é a convicção do amor de Deus por nós. Então, assim, se Deus me ama, eu não preciso ter medo. Se eu estou seguro no amor de Deus, por que eu vou ficar com medo desses últimos eventos? Então, louvado seja Deus por esse estudo de hoje e pela certeza que a gente tem, principalmente pelo que está escrito na palavra de Deus e agora estudando com vocês o Espírito de Profecia, de que naquele grande e terrível momento da história da raça humana, o Senhor estará conosco, como sempre esteve com o seu povo, para nos livrar. Então, vai ser o grande momento do livramento do povo de Deus. Quando parece que a terra vai engolir a gente, o Senhor vai aparecer e vai fazer com que todas essas coisas que vocês citaram aí aconteçam, né? Louvado seja o nome do Senhor.